a muito antiga, nobre, bagunçada, complicada e problemática família Black. Vamos falar da genealogia mais bagunçada da saga Harry Potter. Primeiro a gente precisa dizer que a árvore genealógica da família Black, como é descrita no livro, é gigantesca. O Harry viu participantes nessa árvore genealógica que datavam lá da Idade Média, mas a gente não tem esse registro completo de toda essa genealogia como dá a entender que ela é no livro. Então eu peguei uma genealogia bem mais simplificada, só com os participantes mais importantes ali da história da família Black e trouxe aqui pra vocês. E essa imagem aqui completa, bem detalhada, é o mais explicadinho que eu consegui deixar pra vocês. Vai ficar postada lá no meu Tamara Fernanda _ é a mesma foto do perfil e o mesmo nome aqui do TikTok, que aí lá vocês conseguem salvar, conseguem compartilhar, printar e guardar essa imagem. Agora sim, Sangue Potters, vamos lá conhecer esse povo. Vocês vão ver que aqui na família Black tem vários Sirius, vários Regulus, vários Arturos, vários Fineus. Os nomes vão se repetindo, mas eu vou ajudar vocês a diferenciar cada um. Aí dá pra ver vários sobrenomes conhecidos de outros personagens da saga, porque a família Black, para se manter inteiramente pura, casava entre parentes e entre as famílias do Sagrado 28. Vocês também vão ver que tem alguns casamentos entre primos por aqui. Aqui nessa primeira geração, que na verdade não é a geração mais antiga que a gente tem conhecimento, tem alguns participantes aqui em cima que eu não coloquei porque eles não têm muita importância. A gente já vê que tem um Sirius aqui, o Sirius primeiro, que não é o Sirius padrinho do Harry, e também o Phineas Nigellus Black, que é aquele cara que foi o diretor menos querido de Hogwarts, que virou quadro depois. Nessa mesma geração do Phineas Nigellus, a gente tem a Isla Black, que foi uma participante que foi excluída da árvore genealógica porque se casou com um trouxa chamado Bob Hitchens. Todos esses quadradinhos aqui em azul petróleo são membros que foram excluídos da família por algum motivo. Eram aqueles parentes que lá na tapeçaria estavam com o rosto queimado no filme, lembram? Passando aqui para essa segunda geração, o Phineas Nigellus se casou com a Ursula Flint e eles tiveram 5 filhos. O primeiro filho deles também se chamava Sirius, era o Sirius II, e esse lado da família é bem importante porque é daqui que vai nascer o Sirius padrinho do Harry. O segundo filho dele se chamou Phineas II e ele foi excluído da árvore genealógica da família por ter se casado com uma mulher que defendia os direitos dos trouxas. O terceiro filho foi o Cygnus II, esse cara também é importante porque é daqui que vai nascer a mãe do Sirius e também o pai da Bellatrix. E também teve a Belvina, que se casou e teve 2 filhos e uma filha que a gente não sabe os nomes, e também o Arturo I, que se casou com uma mulher chamada Lysandra Yaxley. E esse Yaxley é um nome também muito famoso, porque é dos Sagrados 28, e lá na saga Harry Potter a gente teve um comensal da morte com esse sobrenome. A gente não sabe o grau de parentesco que ele tinha com essa mulher, mas é o mesmo sobrenome. É só para exemplificar que todas as famílias de sangue puro estão entrelaçadas de alguma forma. Elas se casavam entre elas para manter o sangue puro, então volta e meia esses sobrenomes aparecem por aqui. Passando para a terceira geração, o Sirius II se casou com a Hesper Gump. Gump também era um sobrenome famoso e ele teve 3 filhos. Os filhos dele se chamaram Arturo II, mais um Arturo na família, Licores e Régulo I. Esse Régulo I aqui não é o Régulo lá, irmão do Sirius, tá? Aqui desse outro lado, o Cygnus II se casou com a Violeta Bulstrode. Quem lê os livros lembra que tinha uma aluna lá em Hogwarts que tinha esse sobrenome também, que também é uma família do Sagrado 28, e eles tiveram 4 filhos, o Pollux, a Cassiopeia, o Mário e a Doreia. O Pollux é bem importante porque ele vai ser o pai da Valpurca, que é a mãe do Sirius, e também do Cygnus III, que é o pai da Bellatrix. Daí que vem o parentesco deles. A Cassiopeia a gente não tem muito registro sobre ela, mas o Mário é um membro muito interessante porque ele foi excluído da árvore genealógica por ter nascido sem poderes mágicos. Pra vocês verem que não importa que a família inteira tenha sangue puro, ainda assim podem nascer parentes sem magia. Ao contrário do que os próprios militantes do sangue puro afirmam, né? Eles dizem que só nasce sem magia em famílias que se misturam com trouxas. Não é bem assim que acontece. A própria família Black, que tinha como lema totalmente puro, teve membros sem magia. O que acontece é que eles excluíam esses membros que nasciam sem poderes ou os membros que causavam algum tipo de vergonha, como aqueles que casavam com trouxas e defensores dos trouxas. Era dessa forma que eles mantinham a linhagem pura. Esses parentes que nasciam sem poderes, eles viviam no mundo trouxa, eles não se integravam na comunidade mágica, normalmente eram até excluídos pela própria família e iam viver como trouxas. O que se acredita é que esses membros que nasciam sem magia e iam viver no mundo trouxa, passavam anos vivendo como trouxa, tinham filhos, tinham netos. Algum tempo depois, alguém dessa família acabava manifestando poderes mágicos. Como se fosse um gene, sabe? Que ficou adormecido naquela família e despertou algumas gerações depois. Só que essa pessoa que do nada nascia com poderes não sabia que lá atrás teve um parente que teve toda a família mágica, porque essa pessoa acabava ficando impedida de falar para os trouxas sobre os bruxos. E na maioria das vezes nem interagia com a família, porque eles acabavam excluindo quem nascia sem poderes.
Nem o Ministério da Magia se importava em registrar qualquer coisa que alguém que nascia sem poderes fizesse. Continuando, outro membro muito interessante dessa geração é a última filha, a Dorea Black. Dorea, ela se casou com um cara chamado Charles Potter e muita gente por muito tempo acreditou que eles eram os avós do Harry. Porque aqui na árvore genealógica conta que ela teve um filho, mas não diz o nome dele. Então, muita gente acreditava que esse filho seria o pai do Harry. Depois de muito burburinho, a J.K. Rowling disse que esse tal filho aqui não era o avô do Harry. Na verdade, o avô do Harry era filho do irmão do Charles Potter. Então foi de um outro braço da família aqui que veio a família do Harry. Uma curiosidade é que a família que a Molly nasceu, que era a família Prewitt, tinha muito mais prestígio do que a família do Arthur, que era a família Weasley. Porque aqui a gente vê que a parente que se casou com o Ignatius Prewitt permaneceu na árvore genealógica, mas a parente lá de cima que se casou com o Septimus Weasley foi excluída. Porque de muito tempo os Weasley tinham uma fama de ser traidores do sangue. Então, algumas famílias mais rígidas, como a família Black, não queriam se relacionar com a família Weasley. Seguindo, a gente tem os outros dois filhos do Pollux. O Alfardo, que foi o tio que deu dinheiro para o Sirius quando ele fugiu de casa, e por isso ele também foi excluído da árvore genealógica. E a gente tem o Cygnus III, que era o pai da Bellatrix. Notem que ele é irmão da mãe do Sirius, é por isso que eles são primos. Cygnus III se casou com a Druella Rosier e eles tiveram 3 filhas, a Bellatrix, a Andrômeda e a Narcisa. A Andrômeda ela foi excluída da família por ter se casado com o nascido trouxa Ted Tonks, e ela era a mãe da Tonks. Já a Bellatrix e a Narcisa fizeram casamentos perfeitamente aceitáveis e permaneceram na família. A Bellatrix se casou com o Rodolfo Lestrange e é daí que vem o sobrenome dela, Bellatrix Lestrange. Para quem sempre pergunta qual é o parentesco da Bellatrix com a Leta Lestrange lá de Animais Fantásticos, num primeiro momento o parente da Leta é na verdade o marido da Bellatrix, o Rodolfo. Bellatrix ela só virou uma Lestrange depois do casamento, então provavelmente a Leta ela tá aqui nos ancestrais do Rodolfo. E a gente teve a Narcisa que se casou com o Lúcio Malfoy e teve o Draco. Sim, o Draco também tem um parentesco ali com o Sirius, porque a mãe dele é prima do Sirius. Como eu disse, essa é uma árvore genealógica extremamente simplificada, mas são os dados que a gente tem. Mas a gente pode assumir que tem muito mais parentes. Por exemplo, essa galera aqui que teve filhos que a gente não sabe o nome. Esses filhos tiveram netos, que tiveram bisnetos e etc. Fora os parentes que vieram por casamento. Por exemplo, lá em Ordem da Fênix, o Sirius fala pro Harry de uma prima da mãe dele, uma prima da Valpurca, que era muito conhecida por tentar tornar legal a caça aos trouxas. E essa parente não conta aqui na árvore genealógica dos Black, porque provavelmente ela era prima da Valpurca pelo lado da mãe dela, a Irma Crabbe, por isso não tá aqui. Mas assim, mesmo sendo simplificado, dá pra ver que é uma bagunça esse negócio, né? Apesar de toda essa bagunça, espero que tenha dado pra entender um pouco dessa história da família Black, e depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre alguns participantes dessa família. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.